Gente, quem aí tá curioso para saber o que o Gabriel tá fazendo para vender 4 vezes mais mesmo na pandemia? Olha aí, hoje tem convidado especial então para falar como você se comporta quando está diante do cliente. Porque quando eu falo que existe 4 tipos de perfis comportamentais, 4 tipos de clientes, eu também quero dizer que nós fazemos parte de um desses perfis. Então, a gente vendendo tem predominância desses perfis também. Quais são eles? Para recapitular. Lembra que eu tenho 4 ajudantes? O Woody, quem assistiu Toy Story aí? O Buzz Lightyear, o Rex, o dinossauro Rex e o famoso Senhor Batata. Até perdi uma orelha do meu Senhor Batata aí, ó. Famoso Senhor Batata. Então, esses são os 4 tipos de clientes, né, que a gente encontra no nosso dia a dia aí, e a gente precisa entender eles para conseguir fechar negócio com eles, porque o que acontece? Eles se comportam, compram, entendem as coisas, os produtos, o mundo de uma maneira diferente. E nós, vendedores, temos que saber lidar com os 4 para conseguir comunicar o nosso produto, nossa solução de uma maneira que fique interessante, que faça sentido para o nosso cliente. Então, essa é uma metodologia que ela é baseada em cima do DISC e eu uso esses 4 ajudantes para ele ficar mais simples, né? Resumindo rapidamente, o cliente Woody é aquele cliente faceiro que entra na loja dando oi para todo mundo, conversa muito, adora relacionamento, né? Fala contigo ao telefone ao mesmo tempo, cumprimenta, abraça todo mundo. O cliente Buzz é aquele cliente extremamente focado e objetivo que entra na tua loja e já pede direto o produto. O cliente Rex é aquele cliente que pergunta muito e você não consegue entender se ele está realmente perguntando porque ele não entende ou o que está acontecendo. Ele escuta e pergunta muito ao mesmo tempo. Ele é o legítimo cliente indeciso, é o mais difícil, tem mais dificuldade de tomar decisão. E por último, a gente tem o cliente Senhor Batata, que é aquele cliente extremamente questionador, focado nos detalhes, detalhista, gosta de processos, te pergunta de manual, de garantia, de tudo. E é aquele cliente que muitas vezes você tem até a impressão que ele sabe mais do que você e que tá te testando. Então, esses são os 4 perfis de clientes que a gente tem. O Woody, o Buzz, o Senhor Batata e o Rex. Mas hoje a gente não vai falar dos clientes, a gente vai entender que quando nós somos vendedores, a gente também tem os comportamentos desses clientes. E se a gente não sabe como dominar eles, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e caindo na principal armadilha ou mito de vendas que a gente muito acreditou, que eu muito ensinei e que caiu por terra, que é uma frase muito conhecida, um ditado popular que diz: atenda o cliente como você gostaria de ser tratado. Quando a gente não tem acesso a esse conhecimento, a gente acaba atendendo todo mundo do jeito que a gente de acordo com as coisas que são importantes pra gente, e aí a gente acaba perdendo venda, certo? E aí, eu até disse pra vocês que eu traria uma surpresa, que era o Gabriel. O Gabriel, se estiver por aí, me dá um oizinho. O Gabriel, que é aluno da turma que está em andamento do treinamento vendedor, sim senhor. E o Gabriel é um empreendedor de... Me fugiu o nome agora, vai ser muito longe, vou dizer para ele, perguntar para ele depois, que já no primeiro módulo, tendo acesso a esse, ali ó, tá dando oi, a esse conhecimento, ele virou uma baita chave e o faturamento dele não dobrou, gente. Ele vendeu 4 vezes mais em época de pandemia. Então eu vou chamar o Gabriel para ele dar um depoimento, até porque ele tá na estrada e ele vai entrar rapidinho aqui com a gente para contar como que foi isso. E depois eu entro para comentar com vocês, então, o que a gente precisa prestar atenção quando a gente tem esse perfil, quais os erros que os vendedores cometem e por isso perdem venda diante dos clientes, certo? Deixa eu então chamar o Gabriel aqui. Aê, Gabriel, seja bem-vindo! Cheguei.
Gabriel, tá todo mundo curioso aqui para saber que mágica tu anda fazendo aí. Eu esqueci até a tua cidade, onde que é mesmo? Dom Pedrito. Dom Pedrito. Olha aí, legal. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, Gabriel, não quero tomar muito teu tempo, eu sei que tu tá na estrada, mas conta aí pra gente o que foi, que virada de chave foi essa aí, o que aconteceu para tu conseguir chegar nesse resultado aí? Primeiramente, né, eu dar uma boa noite a todos aí. E já falo sorrindo, né, porque é começo de mês com faturamento, né, ó, Opa, 4 vezes mais, não tem como não estar sorrindo, né, que entendeu? coisa! Então, primeiramente, né, eu procurei me posicionar diante de um cliente, né? Porque aquilo como tu falava ali, né? A gente se comporta mal, né? E a gente trata o nosso cliente quando a gente não tem esse conhecimento como a gente queria ser tratado. E tu não pode tratar todos os clientes da mesma forma, né? Então, no momento que tu entende cada perfil de cada cliente, Rex, Senhor Batata, o Buzz, né, o Woody, e eu sou um Woody declarado, né? Então, Olha a quando tu passa a importância entender, da gente saber né? qual Quando é eu o acho que nosso quando tu perfil. passa a entender cada perfil ali, né? É, no primeiro módulo eu passei a entender cada perfil, né? De cada cliente ali e assim, ó, foi a chave de ouro, assim, né? A galinha dos ovos de ouro, né? Eu pensava que era minha loja que estava feia, eu pensava que as pessoas não gostavam de mim, não gostavam do atendimento, e eu fazia de tudo, né? Então, lá na cidade de Dom Pedrito, assim, o que mais tem é Senhor Batata. Eu pensei, cara, quando é que eu vou fechar, eu vou fechar um contrato de 20 mil, né? Nunca pensei que eu ia fechar um contrato de 20 mil tão fácil como eu fechei, né? E eu comprovei para a Karine ali, né, no oculto ali, né, Os os números. valores, né, os números, né? Olha aí, olha Entendeu? aí. Então, foi Comigo a o papo chave é de ouro reto, para mim, né, né? Gabriel? O Gabriel disse, ó, minha venda deu 4 vezes mais. Eu disse, quero ver os números. Comigo o papo é reto, né? E realmente, né, tá comprovado lá, né? O Gabriel já começou o mês aí vendendo 4 vezes mais. E eu lembro que o Gabriel, logo nas primeiras aulas, né, logo colocou que ele identificou onde ele estava errando, né, Gabriel, na abordagem com os clientes, identificando cada perfil. E, gente, o que acontece que eu queria dizer para vocês? Muitas vezes a gente sabe identificar e sabe que os clientes são diferentes e se comportam diferentes, só que a gente não olha para a gente e não vê onde a gente está errando, né, Gabriel? E foi isso que o Gabriel fez, né, Gabriel? Viu? Eu lembro que teve um momento que tu disse, Karine, eu já saía abraçando e levava até a porta e queria um café e às vezes não é isso que o cliente quer, né? Não é isso que o cliente queria. Isso aí. Mas que legal, Gabriel. Eu fico muito feliz, assim, sabe? Muito feliz do teu resultado. E de te dizer assim que, cara, quando um empreendedor resolve fazer dar certo, ele mete a cabeça, mete a cara no negócio, não E tem. eu vou contar mais uma coisa para vocês aí, né, que estão assistindo essa live aí, né? Vale muito a pena o curso, né? Tá valendo a pena cada minuto que eu dedico ali para assistir daquele vídeo, né? Eu procuro colocar em prática, né? Inclusive tô bem atrasado nos conteúdos, mas eu tô colocando muito em prática cada detalhe, né? Tô procurando fazer valer a pena cada detalhe, né? Cada módulo que eu tô fazendo, né? E no começo eu lembro que eu disse, ó, Karina, eu tô por fechar as portas, né? Eu não Prestem sei mais o que eu vou atenção, fazer, gente. Tô por fechar né? as Eu portas e agora 4 vezes mais de faturamento, hein? né? Então, com começo de mês não tem como não estar sorrindo, né? Que legal, Né? Gabriel. Era tão simples, né? Se eu soubesse que era tão simples descobrir isso aí, eu não tinha sofrido tanto. Isso eram meses Olha, sofrendo, pensando o que é que eu podia fazer. Patrocínio em Facebook, panfletagem na rua, ligação da melhor forma possível, de tudo quanto era jeito, e nada adiantava, né? O cliente ia até a loja, o fato não era nem ir, ele ia até a loja, chegava lá, pedia informação, porque ele era um senhor batata, né? E ele queria saber, ele queria indagar, né? Ele queria informação, e a ponto de eu pegar o cliente
só faltava puxar ele para dentro da loja de novo, né? Para saber por que que ele não tava querendo, né? E ele saía dali, passava 2 dias e fazia com outro. E eu me perguntava por quê, o que que eu tenho que o outro não tem, né? Então, na verdade, era só o atendimento, era conhecer, né? Era falar na hora certa, né? No momento certo, né? Exatamente, exatamente. Mas que bom, Gabriel. Eu fico muito feliz. Eu vou te dizer que eu acredito verdadeiramente que não tem outro caminho. Você pode usar qualquer estratégia de marketing, mas o que vai fazer diferença é o que você vai falar, do jeito que você vai falar quando estiver na frente do cliente, né? Hoje eu tenho, assim, fico muito feliz com o teu resultado. E sou grata por tu ter aplicado isso, assim, sabe? Meu Deus do céu, eu vejo tantos empreendedores assim, desesperados, que tu falou ali, eu estava pensando em fechar, isso nesse momento é uma dor muito comum, porque o cliente não vem, e aí a gente está numa ânsia tão grande de ter que vender, que quando o cliente senta na nossa frente, a gente acaba se perdendo, né, Gabriel? Acaba se perdendo, se não tem esse tipo de conhecimento. Então, eu tenho para mim que a tua grande estratégia foi não perder mais venda, né? Não perder mais Com venda. certeza. Caiu na rede é É peixe que nem, agora. é que nem dar doce para criança agora, né? É, ficou fácil vender. Inclusive, não sei, né, como você relaciona com os clientes, né? Mas eu sei que o senhor Batata, assim, parece. Eles ficam mude depois, né? Que tu ganha confiança, né? Que tu aprende a lidar com eles, né? Exatamente. E esses É clientes, incrível como eles se transformam, a forma que eles chegam e a forma que eles ficam depois que tu ganha confiança, né? olha o que o Gabriel está falando, a transformação que ele é capaz de fazer com o cliente. Isso não tem preço, né, Gabriel? Bah, muito legal mesmo, né? E o pessoal deve estar meio curioso aí, que esses dois estão falando de senhor Batata, vocês estão falando em venda, né? Só a gente sabe, né, Gabriel? Só a gente sabe, Só né? quem fez o curso e quem comprou, né? É, só a gente sabe. Mas, Gabriel, muito obrigada por tu vir aqui para dizer que para quem está aqui, que, cara, não dá para desistir, né, Gabriel? Tem que se Com capacitar, certeza. tem que acreditar, existe saída, né? E tu tá aí de prova disso, né? Que a gente precisa buscar conhecimento, porque eu sempre digo, muitas vezes as pessoas, comprei uma máquina de café expresso para impressionar meu cliente, comprei não sei o que para causar uma boa impressão. Não é nada disso. Não é nada disso. É o teu atendimento que vai fazer toda a diferença, né? Hein, Karine? E final do mês, se Deus quiser, nós vamos fazer outra live, né? Ó, Olha, com outro olha, resultado, né? olha o compromisso, hein, gente? Vamos fazer uma live final do mês para falar desse resultado aí, certo? Tá bom, então. Brigadão, Gabriel. Vou te deixar agora aí. Vou explicar pro pessoal aqui o que é o Senhor Batata. Tá Eu bom? vou seguir na estrada, então. Tá, ok. Muito obrigada, tá? Falta pouco para chegar em casa agora. Boas vendas para ti. Até mais. Tchau. Tchau. Como vocês viram aí, Gabriel feliz da vida, como é forte isso, né? Isso que ele falou ali foi real. Eu tava pensando em fechar. E é uma dor comum, né? E por quê? Porque já tentou todas as estratégias. Quem está aí na semana da dobra do faturamento sabe que a gente fala da operação tapa-buracos, que é uma série de coisas erradas que a gente faz, tentando acertar, né? E muitas vezes a gente não olha para o básico, que é para o nosso atendimento. Então, eu queria trazer para vocês aqui hoje, conforme eu prometi, né? Sobre esses 4 perfis que foram realmente a grande virada de chave do Gabriel e a grande virada de chave que acontece com todos os empreendedores. Entender como que os clientes, né, como que os clientes compram e principalmente também entender qual é o meu perfil e onde eu posso estar errando. A partir do momento que eu me identifico, eu, Karine, como um cliente Wood, com o perfil do cliente Wood, que é aquela pessoa extremamente comunicativa, faceira, extremamente positiva, gosta muito das pessoas, se relaciona com muitas pessoas, tem muitos amigos, eu preciso tomar alguns cuidados na hora de atender os clientes. Porque o que acontece? Quando eu sou um vendedor Wood, eu posso muitas vezes falar muito e escutar pouco. E isso é a principal habilidade que um vendedor precisa ter, a ouvirtude. Por isso que nós temos uma boca e duas orelhas. A gente precisa escutar muito mais. E um vendedor Wood, na ânsia de conversar,
ele pode conversar muito, contar histórias e falar mais do que o cliente. E o processo tem que ser inverso. E por falar mais, ele pode muitas vezes até ser desagradável, porque nem sempre ele vai estar negociando com um cliente que tem o mesmo perfil. Se, por exemplo, ele estiver conversando com um cliente que é um senhor batata, que nem o Gabriel falou, um cliente mais centrado, mais detalhista, mais atento a números e a processos, um cliente UD tonteia, um vendedor UD tonteia o cliente não compra, porque ele fica desconfortável. E quando a gente é muito UD, quando a gente é um vendedor UD na hora de vender, a gente tende a ser muito positivo, porque esse é o perfil comportamental mais alegre e positivo que tem. Então, às vezes, a gente pode, por excesso de positividade, oferecer muito mais do que entrega. E aí, a gente pode criar expectativas nos clientes e não cumprir. E aí, a gente precisa ficar muito atento a um detalhe, principalmente quando você não trabalha sozinho. Às vezes, não é você que vai fazer a entrega, você está só vendendo. Você pode criar toda uma expectativa e na hora que o cliente receber, não for exatamente isso, porque aí envolve processo, envolve mais pessoas, enfim. Então, quando eu me identifico com um perfil UD, com um perfil extremamente comunicador, eu preciso estar atento a esses detalhes na hora de negociar com o meu cliente. Entender que somos diferentes e que nem tudo que faz sentido para mim vai fazer sentido para o cliente. Da mesma forma, quando eu me identifico com um perfil do Buzz. Lembra que o Buzz é aquele cliente extremamente objetivo, direto, focado no resultado, né? De pouca conversa, extremamente teimoso. Quando eu sou um vendedor que tenho esse perfil UD, né, de Buzz, eu preciso ter muito cuidado porque posso ser extremamente teimoso. A gente sempre diz um cliente Buzz, a venda para ele é um processo de batalha, onde ele precisa de alguma maneira tirar algum benefício, algum ganho. E se eu sou um vendedor Buzz, eu posso entrar quando eu entro numa venda, eu posso entrar numa batalha também com o meu cliente. E muitas vezes eu posso, inclusive, perder a paciência, porque eu sou rápido, objetivo e direto. Então, preciso ter muito entendimento disso e entender que nem todo mundo pensa rápido, nem todo mundo tem um raciocínio tão lógico e nem todo mundo é tão decidido quanto eu, se eu tenho esse perfil. E por isso eu preciso ter muita cautela e escutar e ter mais paciência com os clientes quando eu sou assim. Em vez de... O que acontece? Como o Buzz ele é muito focado para as ações, para as tarefas, ele pode, sem querer, impor as coisas para os clientes. E o cliente pode se sentir acuado, né? Forçado a comprar. E ele daqui a pouco até vai comprar, mas vai ficar uma situação extremamente constrangedora e ele não vai voltar mais. Então, muito cuidado quando eu tenho esse perfil de decisão extremamente decidido, para não impor as coisas, para não intimidar os meus clientes, porque até na minha linguagem corporal, no jeito de eu parar com os braços na cintura, no jeito de eu olhar firme no olho do meu cliente, eu posso intimidar ele, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Da mesma forma, se eu sou um vendedor que me identifico com o perfil Rex, lembra do Rex? O Rex é aquele cliente que escuta muito, ele pergunta porque ele precisa saber das coisas. Um cliente Rex, ele é aquele cliente que ele precisa da prova social, ele tem muito medo de arriscar, então ele é um cliente que ele precisa saber que os outros estão comprando para ele comprar também. De todos, ele é o mais sentimental. Então, quando eu sou ele não se indispõe com ninguém, ele é um cara muito gente boa. Então, quando eu sou vendedor e eu tenho esse perfil, eu tenho que ficar muito atento a uma coisa. Um vendedor Rex, ele geralmente é aquele vendedor que o cliente diz, não sei, estou em dúvida, e o vendedor diz, pois é, você que sabe. A gente nunca pode falar isso para o cliente. Se o cliente está na minha frente e ele não sabe o que escolher, o meu papel, eu só estou ali por uma única e exclusiva razão, ajudar ele a decidir. Então, não tem você que sabe. Eu sei, eu preciso escutar para saber qual é a melhor solução para o meu cliente. E aí a gente entra em outro detalhe. Muita gente diz assim, quero que você se sinta em casa. A gente não tem que querer que o nosso cliente se sente em casa. Em casa,
de pijama, de chinelo, o cliente não compra, a não ser que seja na rede social. E se for para comprar na internet, então ele não vai sair de casa. Quando o cliente está na tua frente, está no teu estabelecimento, está sentado contigo avaliando uma possível proposta que tu tem para ele não tem que se sentir em casa, ele tem que se sentir especial. São duas coisas totalmente diferentes. E o vendedor Rex, ele tende a querer que todo mundo se sinta em casa, porque ele é extremamente agradável. E aí o que acontece? Ele falta objetividade nas metas, porque ele não quer se indispor. Ele tem medo ele tem medo de incomodar, ele tem medo de oferecer as coisas, né? Tem medo de magoar o cliente. Então, os vendedores Rex, eles tendem a ser muito legais com todo mundo. Todos os clientes adoram eles, mas poucos compram. Poucos compram. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Os Rex, eles também, como eles têm dificuldade de mudança, eles tendem a ser mais resistentes. Então, a gente está passando por um momento agora que o jeito de comprar está mudando o tempo todo. E a gente precisa se adaptar. Então, muito cuidado. Se eu entrego um produto, um serviço, a gente está num momento agora que não importa o que eu sempre fiz ou como sempre foi a minha entrega. Eu estou no momento agora que eu preciso adaptar e personalizar a minha entrega para o cliente. E isso, para um vendedor Rex, pode ser difícil, porque mudar para ele é muito difícil, é muito dolorido. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E a gente precisa entender o seguinte, ó. Um vendedor Rex, ele gosta muito de escutar. De todos, ele é o que mais escuta, que mais pratica a escuta ativa. Ele é o que mais entende a necessidade do cliente também. E ele faz isso porque ele tem uma necessidade muito grande de desenvolver relacionamentos com os clientes. Mas quando eu tenho esse perfil, eu preciso entender que para que um relacionamento com o meu cliente seja positivo, seja bom para os dois lados, eu também preciso falar. As pessoas não sabem como saber o que é importante para mim se eu não falar para elas. Então, o vendedor Rex, ele precisa entender que ele precisa falar, ele precisa se impor, porque ele estudou, ele se preparou para aquilo, então ele precisa colocar isso. Da mesma forma, em contraponto, quando eu sou um vendedor, senhor Batata, e aí, lembrando, quem é o senhor Batata? É aquele cliente extremamente detalhista, que te pede manual das coisas, que te pede garantia, ele é técnico, né? Que olha tudo na internet antes de te procurar. Ele senta na tua frente para falar do teu produto, serviço ou negócio. E na maioria das vezes ele sabe mais do que você, porque ele já buscou informação em todas as fontes, inclusive nos sites de Reclame Aqui, para ver se o teu nome está lá. Então, quando eu sou um vendedor e eu tenho esse perfil extremamente técnico, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu posso me apegar demais às coisas técnicas. E para alguns clientes isso pode não fazer sentido nenhum. Por exemplo, se eu sou um vendedor, que eu tenho um perfil de senhor Batata, e entra um cliente Wood, por exemplo, não vai fazer sentido nenhum você vir com garantia, com informações técnicas, ele só quer saber o que é bom, se resolve ou se não resolve. E aí o que acontece é que acaba dando esse impasse e a venda não sai, porque o que é importante para um não é importante para outro. Sem falar que os vendedores com o perfil do senhor Batata, eles tendem a ser mais frios. É aquela pessoa que vai lá, dá as informações, fala as qualidades, os benefícios do produto, tira a nota e entrega o pacote. Não consegue construir relacionamento com o cliente. E construir relacionamento com o cliente hoje é o segredo. Então, não tem como a gente ser assim, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O Gabriel entrou aqui e fez uma colocação e eu chamei ele porque realmente ele está tendo um resultado fora da curva. Vender 4 vezes mais em época de pandemia é realmente memorável. E o que a ficha que virou para o Gabriel foi essa. Eu lembro exatamente do primeiro dia, quando ele disse, ele é um Wood, então o que que é? Faceiro, fala alto, deu para perceber quem estava aí, né? Faceiro, fala alto, cumprimenta todo mundo. Os vendedores Woods, eles têm a encostar, a dar tapinha nas costas, né? A ser extremamente gentil. E ele trabalha num nicho de serviço, de produto, onde ele tende a atrair mais clientes senhor Batata, que são o quê? Extremamente técnicos, cautelosos,
detalhistas. Então, tinha uma dificuldade muito grande por parte dele de fechar o negócio. Porque, por mais que ele fosse gentil, querido, amigável, tentasse se aproximar do cliente, por alguma razão a venda não fechava. E a venda não fechava por causa disso. Porque o perfil de cliente que ele atrai no ramo de negócio que ele hoje trabalha é o oposto, praticamente o oposto do perfil dele. Então, hoje ele entendendo que quando ele está diante de um perfil comportamental diferente dele, ele precisa se adaptar para fechar o negócio. Acontece o que ele falou para vocês aí. Nunca tinha fechado um contrato de 20 mil reais. E já está tirando de letra, feliz da vida, né? Por quê? Porque se conheceu e entendeu os perfis dos clientes, entendeu qual era dele e agora ele se adapta com facilidade e consegue negociar com todos os clientes. Então, esse é o grande segredo, né? Quis falar para vocês hoje sobre isso. Sempre que a gente fala em perfil comportamental, eu acabo falando dos clientes, né? Mas de nada adianta você entender que existem 4 tipos de cliente, que você precisa entender dos 4, se você não entender qual é o seu. Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Onde que você está errando? Por que as vendas não estão fechando? E faz todo sentido. Quando nós temos perfis opostos, a gente precisa, além de identificar qual é o do cliente, a gente precisa se adaptar ao nosso e falar o que o cliente quer ouvir, né? Falar o que ele quer escutar, entender o que ele veio buscar e comunicar da maneira que ele entende, da maneira que ele percebe. E essa é o grande segredo para a gente fechar todas as vendas e, enfim, dobrar o faturamento, certo? Um beijão para vocês, então. Até mais.